Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a sua escola de negócios focada em mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje a gente mergulha numa história que, olha, tá dando o que falar no mundo automotivo. Uma história que tá redesenhando fronteiras mesmo. Estamos falando de uma aliança que, sei lá, até pouquíssimo tempo atrás pareceria coisa de ficção científica, né? A Mercedes-Benz, aquele ícone da engenharia alemã, investindo pesado numa startup chinesa, uma empresa chamada Qianli. A nossa conversa aqui vai se basear numa análise bem detalhada que foca justamente nessas mudanças, nessas correntes profundas que estão transformando a indústria automotiva global. O material explora muito essa tensão, essa relação entre os gigantes tradicionais, né, com todo aquele legado, e a velocidade absurda das novas potências tecnológicas que estão surgindo principalmente na China. Então, o que a gente quer entender aqui hoje, o que esse movimento da Mercedes, essa aposta na Qianli, realmente significa? O que isso diz sobre a briga pela liderança tecnológica nos carros do futuro? E mais, como isso muda a nossa própria ideia do que é um carro e as consequências para a ordem industrial global. É bastante coisa para a gente investigar. Vamos lá. Bem, o centro de tudo é este fato. A Mercedes-Benz anunciou um investimento estratégico na Qianli. E não é uma startup qualquer, né? Ela é super especializada em sistemas avançados de assistência ao motorista, ADAS, e também em direção autônoma. E para adicionar uma camada de complexidade, a Qianli já tinha como investidora a Geely, sim, aquele conglomerado chinês gigante, dono da Volvo. E um concorrente bem direto da Mercedes em vários segmentos. Quer dizer, exato. E essa informação da Geely já ser investidora, ela não é um detalhe pequeno, né? Ela torna tudo ainda mais surpreendente. Totalmente. A análise que a gente está usando, ela não mede palavras. Ela chama essa parceria de algo que seria pura heresia há uns 5 anos. Imagina, uma marca como a Mercedes, com todo aquele orgulho de engenharia, buscando tecnologia de ponta em direção autônoma, numa empresa chinesa jovem e ainda por cima ligada a uma rival? Isso por si só já mostra o tamanho da transformação que a gente está vendo, né? Mas o que explica essa virada tão drástica? Olha, a palavra heresia que a fonte usa, ela é forte, mas captura bem o choque cultural estratégico mesmo. Para entender isso a fundo, a gente precisa olhar para a situação delicada, vamos dizer assim, que a indústria automotiva alemã como um todo, e a Mercedes também, claro, vem enfrentando. Eles foram mestres da engenharia mecânica por um século, definiram o que era um carro de qualidade, motor a combustão, etc. Mas o jogo mudou, completamente. A transição para o carro elétrico já foi um baque, né? Mas essa onda do carro conectado e autônomo, aí o desafio é ainda maior. Porque o carro moderno, como a análise bem coloca, virou basicamente um computador sobre rodas. Um computador sobre rodas. Boa definição. E é justamente aí, nesse novo campo de batalha do software, da inteligência artificial, da conectividade, que está a maior dificuldade. A dor, como a fonte descreve. A competição hoje não é só mais sobre cavalos de potência, é sobre a qualidade do sistema operacional do carro, a fluidez da interface, a capacidade de processar dados para funções autônomas. E nessa área, as montadoras alemãs, mesmo investindo bilhões, viu? Elas têm colecionado o que a análise chama, sem dó, de derrotas humilhantes. Nossa, derrotas humilhantes. É pesado. Essa análise dá exemplos mais concretos disso? Como que isso aparece para o consumidor ou para o mercado? Sim, sim. Ela detalha. Menciona, por exemplo, críticas que sempre aparecem sobre os sistemas de infotainment, sabe? Aquelas telas multimídia. Dizem que são menos intuitivos, mais lentos ou com menos funções conectadas se você comparar com Tesla, ou mesmo com as novas marcas chinesas, tipo NIO ou XPeng. Fala também de atrasos, sabe? Atrasos no desenvolvimento e lançamento de novas arquiteturas eletrônicas, de software. Isso gera frustração interna e atrapalha o lançamento de novos modelos. E tem outra coisa, segundo a fonte, a dificuldade em atrair e manter talentos de software. Os melhores engenheiros de software muitas vezes preferem ir para empresas de tecnologia pura, né? Faz sentido. Então, essas derrotas não são só um problema técnico isolado. Elas afetam a imagem da marca,
A competitividade é sério. Entendi. Então, com esse cenário de dificuldade com o software feito em casa, digamos assim, a interpretação da fonte sobre esse investimento na QNLY ganha outra dimensão, né? Não é só uma jogada financeira ou uma parceria tecnológica qualquer. Parece mais uma admissão, talvez uma admissão tácita de que eles têm limitações, quase uma rendição estratégica nessa área crucial. É por aí? É exatamente essa a leitura principal da análise. Não é uma rendição no sentido de desistir, mas é um reconhecimento pragmático, talvez até doloroso para uma empresa com tanto orgulho na própria engenharia, né? Eles estão reconhecendo que a liderança em certas áreas críticas da tecnologia automotiva hoje está vindo de outros lugares, nesse caso específico da China. A fonte argumenta que insistir em desenvolver tudo sozinho, especialmente algo tão complexo e que muda tão rápido como direção autônoma nível 3, nível 4, seria correr um risco gigantesco de ficar para trás. E aí entra o tal do pragmatismo que a análise destaca, né? Qual é a lógica fria por trás dessa decisão da Mercedes? Que barreiras específicas eles estariam tentando contornar ao se juntar com a XPeng? A lógica é a da sobrevivência e da velocidade. A análise aponta alguns fatores-chave. Primeiro, custo e tempo. Óbvio, desenvolver um sistema de direção autônoma que seja robusto, seguro, confiável, do zero, isso custa bilhões de dólares. E leva anos, muitos anos de pesquisa, desenvolvimento e, o principal, teste e validação. A Mercedes percebeu, segundo a fonte, que tentar fazer isso sozinha, ainda mais para atender às demandas específicas e, vamos combinar, a complexidade do trânsito na China, seria um caminho longo demais e incerto. E essa questão do mercado chinês que você mencionou, a fonte fala em um caótico mercado chinês. Isso é tão diferente assim? Muito. A China não é só o maior mercado do mundo. É um dos mais desafiadores para sistemas autônomos. O comportamento no trânsito, as condições das estradas, a sinalização às vezes confusa, a interação com pedestres, motos elétricas, tudo tem particularidades. Exige uma adaptação muito fina. E uma quantidade absurda de dados locais para treinar os algoritmos de IA. Quer dizer que um sistema desenvolvido na Alemanha ou nos Estados Unidos não funcionaria direito lá sem uma adaptação massiva. Exatamente. A análise bate muito nessa tecla. Não é só traduzir o menu da tela. É treinar a IA com milhões, talvez bilhões de quilômetros rodados lá, nas condições reais da China. É entender as nuances culturais no trânsito. É lidar com a regulamentação que também muda rápido. A QNLY, por ser uma empresa local imersa nesse ambiente, ela já tem uma vantagem enorme nesse know-how específico. Entendi. É um conhecimento local que vale ouro. Exato. Por isso a parceria oferece um atalho crucial. E aí a análise chama isso de pragmatismo brutal. Deixa-se de lado aquele orgulho histórico do Made in Germany para buscar uma solução mais rápida, mais eficaz para um problema urgente, continuar relevante e competitivo no seu mercado mais importante que é a China. No segmento de luxo lá na China, o consumidor é muito, muito exigente com tecnologia. Tem um sistema de assistência avançado e logo mais de direção autônoma confiável, não é mais um luxo, é quase o básico. Sem isso, a Mercedes correria um risco real de perder cliente para concorrente local e para a Tesla. Faz todo sentido. Velocidade e adaptação local. E essa aliança Mercedes-QNLY, então, como a análise sugere, ela é mais do que só resolver um problema da Mercedes, né? Ela dá pistas sobre o futuro do carro no mundo todo, certo? Quais são as implicações maiores que a gente pode tirar disso? Sem dúvida. A fonte argumenta que esse caso é um símbolo de uma mudança fundamental na própria natureza do automóvel. Por mais de um século, o valor de um carro estava muito ligado à mecânica, né? Potência, aceleração, dirigibilidade. Agora, e cada vez mais, o grande diferencial competitivo vai estar na inteligência do carro, no seu cérebro digital. É o software que gerencia tudo: propulsão elétrica, conectividade, entretenimento e, principalmente, os sistemas de assistência e autonomia. A parceria Mercedes-QNLY é a prova viva de que o software virou o coração da inovação automotiva. E essa centralidade do software, isso tem consequências que vão além da escolha de um carro novo, né? A análise fala num
alerta gigantesco para outros países, outras indústrias, inclusive aqui para o Brasil. Pode elaborar um pouco mais nisso? Sim. Esse é um ponto que a análise levanta e que eu acho crucial. Pensa bem, se uma gigante como a Mercedes, com todo o dinheiro e a história de engenharia que tem, está na prática admitindo que precisa buscar fora a expertise em software de ponta para continuar no jogo, imagina o recado que isso manda para o resto da cadeia automotiva global. Para países como o Brasil, que tem uma indústria automotiva de autopeças relevante, mas ainda muito focada na manufatura tradicional, na engenharia mecânica, o alerta é claro. E urgente? Urgente em que sentido? Qual o risco? O risco, segundo a análise, é ficar para trás muito rápido. A janela de oportunidade para desenvolver competência local em software automotivo, em IA, em cibersegurança veicular, nessas novas arquiteturas eletrônicas, ela está se fechando. O perigo é a gente ficar dependente de tecnologia importada ou, pior, perder relevância na cadeia de valor global. Virar mero montador de peça projetada lá fora, sabe? A necessidade de investir pesado na formação de engenheiro de software, de cientista de dados, de especialista em IA voltado para o setor automotivo, isso é crítico para o futuro industrial do país. Não é mais uma opção, é estratégia nacional, segundo a fonte. É um ponto muito sério para a gente pensar aqui na indústria e nas políticas públicas no Brasil, sem dúvida. E fora essa questão industrial, tem a da percepção pública, né? A imagem das marcas. Como que essa parceria afeta a visão que o mundo, e talvez até nós aqui no Brasil, temos da tecnologia chinesa? Ela muda alguma coisa? Muda, e muito. A análise argumenta que o impacto simbólico é enorme. Funciona como uma chancela poderosa. Quando uma marca com o prestígio global da Mercedes-Benz, que é sinônimo de qualidade alemã há décadas, decide se associar tão de perto a uma tecnologia de software chinesa, isso valida. Valida e reforça a percepção da China como um polo de inovação de ponta nessa nova era automotiva. Isso ajuda a quebrar muitos estereótipos antigos, né? Aquela ideia de que a China só fazia cópia ou produto barato. Isso me lembra um pouco a mudança de percepção que a gente já está vendo aqui no Brasil com algumas marcas chinesas de carro elétrico, tipo a BYD que você mencionou antes. A análise conecta esses pontos. Conecta diretamente. A fonte cita exatamente esse fenômeno. A chegada de marcas como a BYD, que oferecem carros elétricos com tecnologia embarcada sofisticada, design interessante, preço competitivo, isso já começou a virar chave na cabeça de muito consumidor brasileiro. Eles não são mais vistos automaticamente como inferiores. Pelo contrário, são vistos como alternativas inovadoras, tecnologicamente avançadas. O movimento da Mercedes com a Shanli, mesmo sendo em outro nível, é uma parceria tecnológica, não venda direta. Ele vai na mesma direção. Ele legitima a capacidade tecnológica chinesa para o mundo todo, inclusive aqui. É um sinal de que a origem da tecnologia talvez importe menos do que a qualidade dela. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, né, o significado simbólico desse investimento vai além do negócio em si. A fonte descreve como uma espécie de passagem do bastão. Passagem do bastão, forte isso. É. Em termos de liderança tecnológica em áreas-chave. Não que a engenharia alemã perdeu valor, claro que não, mas é um reconhecimento implícito de que aquela força histórica na mecânica, no hardware, já não basta sozinha. Ela precisa ser complementada pela agilidade, pela especialização e pela velocidade do desenvolvimento do software. E nesse campo, a China emergiu como uma potência. Não dá para negar. Essa ideia de passagem de bastão realmente sugere uma mudança profunda na hierarquia industrial global. Então, o que tudo isso significa para a forma como a indústria automotiva vai funcionar daqui para frente? Está nascendo uma nova ordem mundial nesse setor. A análise argumenta que sim, que a gente está vendo se formar as bases de uma nova e complexa ordem mundial na indústria automotiva. Uma ordem que vai ser marcada por interdependências, por alianças que antes seriam impensáveis, aquela competição tradicional entre países, entre empresas, baseada em vantagens históricas, está dando lugar a uma rede mais fluida, mais pragmática de colaborações. Gigantes tradicionais como a Mercedes precisam da inovação de startups como a Shanli. Empresas ocidentais precisam do acesso ao mercado e ao ecossistema de inovação chinês. E, do outro lado, as empresas chinesas buscam a validação global,
o acesso a mercados internacionais, que essas parcerias com marcas estabelecidas podem trazer, é uma via de mão dupla agora. Uma dinâmica bem mais complexa, então. Muito mais. Essa nova ordem não vai ser definida só por quem fabrica o carro, mas por quem controla o software, os dados, a inteligência que está ali dentro. E nesse novo jogo, as fronteiras geográficas, as lealdades tradicionais, parecem importar menos do que a capacidade de inovar rápido e de formar as parcerias certas. A aliança Mercedes-Quinielli, com toda a complexidade, incluindo a rival Geely no meio, é o exemplo perfeito dessa nova dinâmica, onde a sobrevivência exige flexibilidade. E, às vezes, engolir um pouco do orgulho. Bom, resumindo então a essência do que a gente explorou hoje, essa parceria Mercedes-Quinielli, ela é bem mais do que uma notícia de negócios isolada, né? Ela funciona como um farol potente, iluminando duas tendências gigantescas que estão remodelando o mundo automotivo. Primeiro, a consolidação clara do software como elemento central, o verdadeiro motor da inovação e do valor na indústria. E segundo, uma reconfiguração profunda das forças globais nesse setor, com a China não só participando, mas assumindo um papel de liderança tecnológica que, olha, não dá mais para ignorar. Exato. E isso nos deixa com a provocação final, né? Um ponto para a gente refletir um pouco mais. Se essa dependência de software e da expertise de novos centros tecnológicos, como a gente viu aqui no caso da China com a Mercedes, é uma tendência crescente que parece inevitável na indústria automotiva, como é que isso pode reverberar? Como essa dinâmica pode influenciar não só as nossas futuras escolhas na hora de comprar um carro, mas as estratégias de desenvolvimento industrial de países inteiros? Que tipo de políticas, de iniciativas seriam necessárias para uma nação não ficar para trás nessa transformação? E, pensando mais longe ainda, quais outras indústrias estabelecidas, que hoje parecem sólidas, imutáveis, poderiam estar perto de enfrentar disrupções parecidas, onde o domínio do software, da inteligência artificial, talvez vindo de lugares inesperados, pode redefinir completamente as regras do jogo nos próximos anos? Onde mais a gente poderia ver uma passagem de bastão como essa acontecendo? Fica aí a reflexão. Excelentes questões para fechar nossa análise. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e como essas transformações globais se conectam com a nova economia, siga a Carbon Fire para se manter sempre atualizado. Até a próxima!